Bom dia, gente. Vocês ainda estão felizes? Que bom, glória a Deus. Bom, pessoal, para quem não me conhece, como o pastor falou, meu nome é Daniel. Eu sou de Imperatriz, no Maranhão, mas moro desde 2014 numa bela cidade chamada Florianópolis. Tem maranhense aqui no nosso meio? Manifeste-se. Aleluia. Isso aí, arroz com cuchá. Glória a Deus. Melhor carne de sol do mundo é nossa. E moro lá com a minha família. Sou pai de 2 filhos. A Laila, de 8 anos, e o Éden, que vai fazer 1 aninho agora. E meu coração está quebrado de muitas saudades. Sou casado com a Camila há 13 anos. E ela é bicampeã maranhense de judô e jiu-jitsu, tá? Então, os irmãos, por favor, orem por mim. Então, quando a sua esposa estiver naquele dia de TPM, que você achar que está difícil para você, você fala assim, estende as suas mãos para o mapa, assim, Florianópolis, assim, Senhor abençoe o Daniel. Tá? E desde os 19 anos de idade, hoje eu tenho 38 anos de idade, eu tenho caminhado com o ministério itinerante. Eu fui engolido pelo ministério. Eu saí da minha casa para Jocum e eu fui estudar no sul do Brasil a palavra de Deus, e eu literalmente entreguei minha vida para ser um missionário e disse: Senhor, me leva para as nações. Eu nunca imaginei que eu seria um músico profissional, ou que eu faria canções que as pessoas iriam cantar. Eu não projetei isso para a minha vida, mas o Senhor quis assim, eu sou muito feliz por isso. E a gente tem se dedicado a uma mensagem que Deus foi colocando pouco a pouco, progressivamente no meu coração, que é uma mensagem de Deus como Pai. E eu literalmente acredito que se Deus tem uma identidade, se Ele tem um nome favorito, esse nome é Abba, né? É o nome Pai. Jesus veio para falar sobre isso. Quando perguntaram para Jesus como se ora, ele disse: ore ao Pai, né? Que está em secreto, e o seu Pai te responderá. Jesus, e como se adora? Ele disse: adore ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai está procurando como verdadeiros adoradores. Então, essa mensagem, ela foi se fortalecendo dentro de mim, ano após ano, e quando eu penso que o assunto ficou extinto, que o assunto já não tem mais como eu acrescentar, eu vejo que existe um oceano, né, que eu preciso mergulhar ainda, que eu não conheço. Alguém já mergulhou alguma vez? Já foi no mergulho? Não é impressionante? Quando você coloca aquele cilindro nas costas, aquele óculos, né, e você começa a respirar debaixo do oceano. Cara, a impressão que eu tive foi: por que eu não fiz isso antes? Parecia um outro planeta. Eu falei: meu Deus, isso estava aqui o tempo inteiro. Eu olhei essa superfície, eu tomei um banho, né, eu peguei o impacto das ondas em mim, mas eu nunca tinha mergulhado, eu não sabia como era lá dentro, sabe, tocar nos corais, ver os peixes, né? A minha esposa, né, ela gosta muito de falar, eu acho que todas as mulheres, né? Impressionante que a gente estava mergulhando e apareceu um peixinho que parecia aquele Procurando Nemo, né? E ela ficou querendo falar debaixo d'água. Eu falei: minha filha, você vai morrer aqui, calma. Como não dá para falar aqui não? Mas muitas vezes a gente trata o evangelho assim. A gente vem para a igreja, a gente se relaciona com Jesus como quem vai para a praia, né? A gente vai para a praia e a gente coloca a nossa cadeira, coloca o nosso guarda-sol, né? Vai passando um pregador e a gente fala: ei, taca para mim aqui uma coisa para mim comer, e o pregador traz, e você está ali, como se fosse na praia, olhando o oceano, mas você nunca fez um mergulho. Você nunca descobriu o que o evangelho realmente é. Você nunca foi
na profundidade da coisa, você nunca decidiu sair da sua zona de conforto, desse lugar onde a praia te diverte, desse lugar onde o oceano é um entretenimento, e você nunca explorou, talvez, as profundezas. O Senhor está fazendo um convite para você nesses dias. Prepara o teu cilindro de oxigênio, prepara o teu óculos, prepara a tua roupa. 2020 eu quero que você dê mergulhos profundos. E muitos de nós achamos que mergulhar profundo é ser tocado pelo Espírito Santo, faz parte. Muitos de nós achamos que mergulhar profundo é aquele dia que eu estou no culto e alguém começa a cantar aquela música e eu choro muito, e eu sou profundamente tocado por Deus, e eu tenho aquela experiência fantástica, e aí eu saio rodando no mistério, falando em línguas. Aleluia. Mas que garrafa abençoada, hein, meu irmão? Tu é doido. Você que era uma bomba. Homem bomba. E nós, como brasileiros, como bons sul-americanos que somos, nós gostamos de sentir, né? A gente vem para a reunião, a gente vem para o culto, e se a gente não gosta, a gente fala, Deus não estava lá, né? Porque eu não senti algo, a mensagem foi meio monótona, né? Aquela música de novo, aquele cara falou de novo, né? O cara abriu em Malaquias de novo para pedir oferta, meu Deus. E a gente acha que a profundidade é o nosso sentimento. Gente, mas não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo, Ele está aqui entre nós, e sim, nós vamos senti-lo, sim, nós vamos chorar, nós vamos arrupiar, nós vamos falar em línguas, mas isso é apenas uma evidência de que você está tocando nas águas. Mas não significa que você mergulhou profundamente. Esses dias atrás, há 2 anos atrás, mais ou menos, 2 anos e meio atrás, você sabe que a música é um negócio muito sedutor, né? A música, o artista, ele tem isso dentro dele, ele gosta de ser visto, de ser ouvido, de ser lembrado, ele gosta de lançar músicas novas, está dentro da gente. O artista não faz isso porque quer se promover ou tudo mais, mas, cara, isso é bom, a gente precisa pôr para fora a arte. Tem artista aqui, alguém me entende o que eu estou falando? Não é verdade isso? Então, você não faz uma pintura e coloca ela dentro de um guarda-roupa, você expõe na parede, né? De alguma forma a sua arte, ela vai abençoar as pessoas. Mas, nos últimos dias, nós estamos vendo uma corrida pela fama na internet, nas redes sociais. Gente, o Brasil lança músicas na velocidade da luz, sabe? Você acabou de ouvir uma música, já vem outro artista com mais uma música, você acabou de ouvir aquela, nem deu tempo, e são várias e várias músicas sendo lançadas, vídeos, sem falar dos segmentos, né? Tem muitos segmentos, tem uns pentecostais, tem uns mais tradicionais, tem uns worship, tem tudo hoje. E como músico, você vai vendo tudo isso e você vai pensando que você está ficando para trás. Não, peraí, faz tanto tempo que eu não lanço uma música, deixa eu fazer uma música. E a música é muito sedutora no sentido de que o artista quer que a pessoa cante. E algumas vezes eu entrei no meu quarto e eu vou fazer um hit, vou fazer uma música que a pessoa cante, aquela música chiclete, que fique na cabeça da pessoa. E às vezes não importa o que a música fala, o importa se a pessoa canta. E o Espírito Santo falou assim: Daniel, eu queria te fazer um convite para você pisar no freio, porque essa geração precisa cantar a palavra de Deus. Tem muita gente falando sobre avivamento, mas o Brasil precisa de um reabibliamento. Nós precisamos conhecer a Deus mais uma vez, dar um mergulho profundo. E eu disse: amém, Jesus, eu vou para o lugar secreto, eu vou te buscar, eu vou orar em línguas todo dia. Ele disse: continue fazendo isso, mas eu quero te fazer um convite a mergulhar no oceano da palavra de Deus, porque a palavra de Deus
é o firme fundamento da fé. A palavra de Deus é a minha revelação para você e para a humanidade. Se você não conhecer a palavra de Deus, você não irá me conhecer. Você pode ter uma ilusão que você está conhecendo, mas você não está conhecendo. Então o Senhor me fez um convite, ao invés de ficar muito preocupado em compor novas canções, deixa eu te convidar. Gente, eu fui para um curso teológico, estudar 2 anos, todos os dias, ler artigos sobre filosofia, teologia, interpretação de texto, homilética, e todas essas palavras teológicas meia loucas, escatologia, soterologia, demoniologia, tudo que tem gia no meio, eu fui atrás, eu fui estudar, e a gente tinha aquela impressão de que, cara, teólogos, estudantes da palavra de Deus, são homens frios, são homens que não reconhecem a ação do Espírito. É verdade, algumas pessoas descobrem algumas coisas na palavra de Deus e menosprezam outras, e outras pessoas não querem mergulhar no oceano da palavra de Deus com medo de descobrir que estão vivendo o evangelho errado. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está comigo aqui? Lá atrás, vocês estão me ouvindo bem, gente? Amém. E eu aceitei esse desafio, e eu vou te falar uma coisa. Eu tenho tido experiências com Deus, com a palavra de Deus, maravilhosas. Eu continuo sentindo o Espírito Santo, eu continuo chorando na presença do Espírito Santo, mas como Davi disse, tua palavra nos meus lábios é como o mel, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Sabe, ele disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Gente, eu tenho sido impactado pela palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Eu descobri que eu acreditava em muita coisa errada. Eu descobri que eu ouvi muitas pregações erradas. Eu descobri que eu ouvi muita gente bem intencionada, muitas pessoas que estavam falando, achando que estavam falando a verdade, mas a interpretação dela das Escrituras estava totalmente errada. E eu não estou aqui hoje para gerar medo no seu coração, mas ao mesmo tempo eu quero que um temor recaia sobre o seu coração. Porque nós estamos vivendo numa geração que nós temos muitas vozes, e a sua principal fonte de conhecimento de Deus não pode ser as redes sociais, gente. O Brasil se informa pelo Instagram hoje, se informa pelo Twitter, e nós queremos fazer isso a mesma coisa. É como se nós usássemos as redes sociais para alimentar o nosso espírito, e isso, além de ser errado, é pecado. Tem muitas vozes falando ao mesmo tempo, e eu digo que é pecado não você admirar pessoas e receber alimento espiritual de determinadas pessoas, mas é pecado você transferir a sua responsabilidade de buscar a Deus para as redes sociais. E dependendo de quem você segue, você pode estar sendo abençoado ou enganado. Porque você abre as redes sociais hoje, alguém está dizendo, juízo de Deus está vindo sobre o Brasil. Você abre as redes sociais, alguém está dizendo, o avivamento mais fantástico da história está vindo sobre o Brasil. Tem gente que fica no meio, Deus está julgando e avivando, pish, fogo, pish, fogo. Peraí, que negócio é esse? Você abre as redes sociais, tem um teólogo falando que fulano de tal é herege. Aí o fulano de tal diz que o teólogo é frio. Em quem você acredita? Quem você ouve? Afinal de contas, Deus está julgando ou Deus está avivando? Afinal de contas, aquela pessoa está falando heresia ou ela está falando algo ortodoxo, algo de Deus? Alguém, além de mim, já sentiu um desespero em relação a isso? Levanta sua mão. Eu tenho um hobby, sabe qual que é o hobby? Ler comentário de crente nessas postagens polêmicas. Quando eu estou sem nada para fazer, eu me sento na minha poltrona, abro uma postagem lá do Anderson Silva, e aí eu fico vendo aqueles comentários, é isso mesmo, mata todo mundo, Jeová, tu tá certo. Eu fico, meu Deus, esse povo é louco, bicho. Aí eu abro a postagem do outro cara, o cara falou
meu Deus, tudo é errado, a Bíblia nunca disse isso. E a pessoa fala, uau, que revelação. Provavelmente foi o demônio que revelou aquilo. Sério. Nós precisamos voltar a um evangelho onde Jesus é o centro e a sua palavra é o guia. Porque senão seremos massa de manobra. Sabe a massa de manobra da política? Que a pessoa nem está nem aí para o caráter de quem está falando, ela não está nem aí se é verdade ou não algumas coisas, ela só vai. E por que vai? Porque virou tipo um time de futebol, não importa se perde, se ganha, é uma torcida. Eu já me acostumei com esse estilo de mensagem, de ideologia. Então, cara, isso aqui é a minha vida. Eu espero que nessa manhã o Espírito Santo cause um choque no seu cérebro, cause um choque no seu espírito e diga para você assim: larga de preguiça, leia a palavra, estude e me conheça. João 3,16, vamos ler o que está escrito lá? João 3,16, o versículo da Bíblia mais famoso do planeta. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero ampliar um pouco o teu conceito de vida eterna, porque nós lemos João 3,16 e nós vemos assim: Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê, eu creio, não morra. A gente sabe que é uma morte espiritual, mas tem a vida eterna. A gente liga logo assim, para não sofrer no inferno e ir para o céu. Gente, esse é o evangelho básico, esse é o evangelho beira da praia. É mais ou menos isso, mas não é tudo isso. Olha o que Jesus fala sobre a vida eterna. Você quer ter a opinião certa? Saiba a opinião de Jesus. João 17, vai para frente lá, no livro de João. João está orando pelos seus discípulos e ele diz assim, João 17, verso 1, depois de dizer isso, Jesus orou ao Pai, olhando para o céu: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna. Olha o que Jesus vai dizer, o que é a vida eterna. Esta é a vida eterna, que você pode gritar isso, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vamos ler todo mundo junto? Pode ler bem alto, na sua impostação, eu quero que você não esqueça disso. Versículo 3, vamos lá. E esta é a vida eterna, que... Vamos lá, gente, pode ler. Vou te dar 3 segundos para tu ler isso, bem alto, tá bom? Na verdade, fica de pé, vamos lá, pega a tua Bíblia. Faça igual aquele crente mesmo, de verdade. Eu vou pedir para você ler, dispara. 1, 2, 3, vai! É isso aí, você pode dizer glória a Deus? Aleluia, senta aí no seu lugar. Só quero que você se desperte, que você não se distraia e que você entenda: a vida eterna é ir para o céu? Sim, mas não. Está dentro do pacote. Se você morre em Cristo Jesus, é lógico, você vai para o descanso eterno, você vai para o lugar onde você vai aguardar a ressurreição, né? A segunda vinda de Jesus. Você pode chamar isso de céu, você pode chamar isso de paraíso, você pode chamar isso de seio de Abraão, você pode chamar isso de lugar de descanso. Deus tem preparado essa morada
para os seus filhos. Mas Jesus não disse que o conceito de vida eterna é ir para o céu. Não é fazer uma mudança de casa, é fazer uma mudança de vida. Quem foi salvo por Jesus, quem foi tocado por Jesus, agora o centro da sua vida não é esperar o dia da morte para ir para o céu, mas é viver uma vida inteira conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus, conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus. Agora me diz uma coisa: você vai conhecer a Deus e a Jesus só na eternidade? Só no céu? Você já tem acesso à palavra de Deus agora? Sim, você tem. Irmãos, nós temos acesso a tanta informação hoje. Eu estava vendo alguém explicando que uma criança de 9 anos de idade hoje, ela tem muito mais informação e conhecimento científico e de tantas outras coisas culturais do que o imperador romano, né, no auge do Império Romano. Então você pega uma criança hoje, com um iPadzinho na mão, com um tablet na mão, ele tem mais informação do que aquele cara que governava praticamente o mundo inteiro, há 2000 anos atrás. O que a gente entende sobre isso? Nós podemos usar toda essa informação ao nosso favor. Agora, quem guia se a informação é correta ou não, é a palavra de Deus. Não existe desculpas hoje. Daniel, eu não conheço porque não tem quem me ensine. Eu não sei porque não tem quem me fale. Sabe, lá em casa com a minha esposa, a gente tem assim uma briguinha que dura alguns anos. Porque ela diz assim: eu quero cantar, mas você não me ensina. Eu disse assim: amor, deixa eu te falar uma coisa. Quem é músico, ama música. Quem é músico, ele vai dar um jeito. Mas se eu tivesse um teclado, eu ia aprender o teclado. Compramos o teclado. É igual aquela briga eterna. Vamos para a academia, né? Aí vai, vira o ano, passa o cartão lá em 12 vezes. Todo mês eu venho. Vai no primeiro dia, no segundo está todo doído. Não volta mais nada, tu é doido? Volto não. É doido o diabo aqui, isso não é de Deus não. Quem quer, corre atrás. Quem tem fome, vai atrás. Quem tem sede, vai atrás. Você pode dizer amém? Amém. Jesus disse: essa é a vida eterna. Conhecer a Deus, conhecer a Jesus. E a minha pergunta é: você conhece a Deus? Você conhece Jesus? Abra sua Bíblia em Oséias 3. Oséias 6, na verdade, versículo 1. Olha o que o profeta Oséias está dizendo para o povo de Israel: vinde, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará a cura. Ele nos feriu, mas sarará também as nossas feridas agora. Depois de 2 dias, Ele nos dará nova vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor. Venha, vamos nos esforçar para conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Talvez na sua Bíblia está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Levanta a mão, sua Bíblia está escrito assim: conheçamos e prossigamos. Sabe o que Oséias está falando? Oséias está lembrando o povo que eles são a herança, os eleitos de Deus, que eles são a herança de Abraão, Isaque e Jacó. Deus disse para Abraão, Isaque e Jacó: vou fazer de vocês uma grande nação, vocês serão o meu povo, propriedade minha, vocês serão um sacerdócio santo, através de vocês eu vou me revelar a todas as nações da terra, eu vou usar Israel para que junto com Israel eu governe todas as nações. Israel seria o grande exemplo.
Todas as nações, por exemplo, Israel está lá e a China está procurando Deus, eles olham para o governo de Israel, eles olham para o estilo de vida de Israel e dizem assim: Deus está lá, precisamos nos parecer com isso. Era basicamente essa a promessa de Deus. Só que esse povo, ele foi desobedecendo a Deus, e Deus disse para ele: olha, se vocês pecarem, se vocês adorarem outros deuses, vocês vão perder muitas dessas coisas. A minha promessa permanece, mas vocês vão ser espalhados entre as nações, vocês vão ser julgados. E às vezes a gente fala assim: poxa, Deus mal, né, cara? Ele fica comigo, se me largar, você se arrebenta. Não era bem assim. Deus sempre enviava recurso, Deus sempre enviava pessoas para fazer com que o coração do povo se arrependesse, e não era qualquer tipo de pecado que Deus estava se referindo, mas era a idolatria. E o que é a idolatria? É você desconfiar de Deus e confiar em outro Deus. Com isso Deus não negocia, não tem jeito. E Oséias foi levantado para dizer assim: voltem agora para Judá, voltem agora para Jerusalém, venham de volta, Deus está nos dando uma segunda chance, essa história ainda não começou. Então, gente, lembra, o Egito, o povo é liberto do Egito, o povo começa a conhecer a Deus no deserto, não é verdade? Eles viram milagres, sinais, maravilhas. Se você começar a contar todos os sinais e maravilhas que aquele povo viu, você não vai conseguir lembrar de todos. E ainda assim, depois de ver tudo isso, o povo foi capaz de adorar outros deuses. Ainda assim, fica a dica aí que milagres não são suficientes para que você conheça Deus. Deus quer nos chamar para um lugar mais profundo, um lugar de intimidade. E Oséias estava falando: venha o Senhor que nos feriu, o Senhor que nos espalhou entre as nações, o Senhor que permitiu que os outros reinos nos levassem como escravos, está nos dando uma segunda chance, e Ele está dizendo para você, Israel: vamos conhecer a Deus mais uma vez, mas não vamos parar, não vamos colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer: está aqui, agora eu conheço tudo, o Evangelho é isso, deixa eu me sentar aqui agora de maneira confortável, porque afinal de contas, esse é o meu chamado, é isso aqui, são essas as canções, é isso que é a igreja, essa é a palavra de Deus, isso é tudo que eu preciso. Oséias está dizendo: não, não se conforme, tem muito mais, conheça e prossiga em conhecer. Deus se revela ao homem de forma progressiva. Deus se revela a mim de forma progressiva. Deus chegou, bateu na porta de Abraão e disse: ei, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Deus vai se revelando a Abraão durante mais ou menos 30 anos de caminhada, 30 anos de peregrinação. Deus vai fazendo para ele promessas, e Deus vai interagindo com ele. E Abraão, no final da sua vida, quando está sacrificando o seu próprio filho, diz assim: entendi o teu nome. Teu nome é Jeová Jiré, o Deus que provê todas as coisas. Tu és o dono do meu coração. Esse é o Senhor, esse é quem Tu és, Senhor. Esse é o que provê todas as coisas. Eu não estou mais caminhando contigo por causa da grande promessa que eu vou ser pai das nações. Não estou mais caminhando contigo por causa da grande promessa de ser pai de Isaac. Estou caminhando contigo porque o Senhor provê tudo o que eu preciso para o meu coração. Você é a minha satisfação, você é a minha alegria, você é a minha esperança. Muitas pessoas acham que Abraão está falando de Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus do dinheiro. Não, gente. Abraão já era muito rico quando Deus o chamou. Abraão permaneceu rico e tornou-se milionário, trilionário, depois da sua aliança com Deus. Mas Abraão não conheceu só um Deus de prosperidade. Quando ele disse: Tu és o Jeová Jirê, não era uma oferta de ouro que ele estava levando para cima do monte, ele estava levando o seu próprio filho. Ele estava falando de sentimento, ele estava dizendo: eu descobri que Tu és o Deus que provê toda a alegria que eu preciso. Tu és o Deus que provê toda a satisfação que eu preciso. Conhecer a Deus é isso.
Nós podemos até começar a nossa jornada com Deus, porque Deus nos fez uma promessa. Não tem problema. Nós podemos até começar a nossa jornada com Deus, porque Deus multiplicou o pão e disse: está aqui, filho, você estava com fome, né? E você fica maravilhado com aquele milagre, você fica maravilhado com as palavras de Jesus, mas Deus te chama para um lugar mais profundo. Você pode dizer amém? Ele foi convidando os discípulos e dizendo: vem para mais perto, vem para mais perto. E um dia ele disse: não chamo vocês mais de servos, chamo vocês agora de meus amigos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Irmãos, eu acho lindo esse mover de voluntariado que está vindo sobre a igreja. Isso é fantástico. E eu acho que isso é uma grande isca para que você venha e, através do seu serviço a Deus, através do seu serviço aos seus irmãos, você comece uma jornada de conhecer a Deus. Mas não pare por aí. Não pare por aí. Prossiga em conhecer a Deus. Seja alguém insatisfeito quando o assunto for Deus, porque sempre existe espaço para mais. Então, meu irmão, se você está sentindo aí uma zona de conforto, se o seu relacionamento com a palavra de Deus é um relacionamento assim meio distante, comece a se aprofundar mais nessa palavra. Vamos dar uma olhadinha na pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. E eu acho muito importante o que está escrito aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Você vai ver uma conversa muito séria que Jesus está tendo com seus discípulos. Porque muita gente também tinha muitas opiniões diferentes sobre Jesus. Só para você entender, Jesus estava caminhando com seus discípulos e eles chegaram num lugar chamado Cesareia de Filipe. Que lugar era esse? Cesareia de Filipe era um lugar onde havia cultos a outros deuses, onde havia cultos assim horríveis, inclusive sacrifícios humanos. Foi para esse lugar que Jesus levou os seus discípulos naquele dia. E quando chegou lá, Jesus mostrou para eles um lugar, era uma caverna, que passava um rio por dentro dessa caverna, e esse lugar era conhecido como a porta do inferno. E eles faziam sacrifícios humanos, e se jogassem o sangue daquele humano na beira daquele rio, e se o sangue atravessasse e saísse do outro lado da caverna, eles acreditavam que o Deus deles tinha recebido aquele sacrifício. Era um negócio macabro. Era um templo onde as pessoas lá dentro estavam transando e fazendo aquelas festas onde um transava com todo mundo, e isso era o culto. Então Jesus leva os seus discípulos literalmente para a porta do inferno. Ele leva os seus discípulos para um lugar onde tem orgias, idolatria, sacrifício humano. Ele leva os seus discípulos para onde as pessoas estão com a sua mente cauterizada. É um povo que está muito distante de conhecer o amor de Deus. Ele Jesus leva os seus discípulos para esse lugar. Permite que eles fiquem contemplando lá aquela idolatria. Leva eles para frente da porta do inferno, e Jesus faz uma pergunta para eles. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou seja, qual é a opinião das pessoas sobre mim? Vamos lá. Pode dizer. Você já chegou num ambiente que você desconfiou que as pessoas estavam falando mal de você? É ruim, né? Você fica assim, tipo, todo mundo está aquele olhazinho cruzado. Eu vejo os discípulos caminhando e conversando uns com os outros. Cara, será que ele é o Messias mesmo, hein? O cara está dizendo que ele é um herege. O cara está dizendo que ele é mentiroso. Você sabe quantos outros Messias, falsos Messias, tinham aparecido antes de Jesus? 31. Mais ou menos 31 homens
se levantaram na história de Israel dizendo: eu sou o Messias. Tá, deixa eu ver aí. Não era. 1, 2, 3, 4, 5, 31. Jesus era o número 32. Então, quando você vê os fariseus desconfiando de Jesus, pega leve com os fariseus, porque os fariseus, eles realmente queriam proteger o povo do engano. Lógico que eles eram religiosos e usavam a religião até como vingança, mas eram homens que estavam protegendo Israel. Espera aí, a gente tem uma promessa, que vai vir um homem que realmente vai governar sobre nós. Deixa eu ver se você realmente é o cara que você diz que você é. E na cabeça deles, Jesus quebrava a lei, porque Jesus curava no sábado, Jesus colhia espigas no sábado. Na cabeça deles, Jesus quebrava a lei, porque Jesus deixava as prostitutas tocarem nele. Jesus se sentava com os cobradores de impostos, que era o pior inimigo de um judeu, e falava: chegou salvação na sua casa, e almoçava com ele. Não entrava na cabeça do religioso essas coisas. Então Jesus sabia que ele ia ser rejeitado. Eu posso ver cada um dos discípulos com seu telefonezinho aqui, né? Mateus, que era médico, com iPhone 11 Pro, né? O Judas com o Xiaomi olhando para ele com inveja. E Jesus vendo, eles olhando lá, os pregadores da internet falando. Beleza, galera, peraí, vamos ficar offline aqui. Vamos dar um tempo, fazer um jejum aqui desse grupo do Zap Zap. O que é que o povo está dizendo sobre mim? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista. Gente, João Batista tinha acabado de morrer. Como é que Jesus era Gente, você está entendendo? João Batista era um profeta que anunciou a vida do Messias. Olha a interpretação bíblica dessas pessoas. Estão dizendo que tu és João Batista. Jesus: mas João Batista não morreu? João Batista não me batizou? Eu não estou aqui agora. Como essas pessoas dizem que eu sou João Batista? Sabe por quê? Jesus se parecia com João Batista. Jesus era um profeta, Jesus era radical, Jesus tinha uma palavra que ninguém tinha, Jesus falava algo que ninguém estava falando, Jesus era parente, era primo de primeiro grau de João Batista, mas nem tudo que parece é. Eles podiam ser semelhantes, mas Jesus não era João Batista. Jesus era o Messias. João Batista foi quem abriu o caminho para o Messias. Você está comigo aqui? Outros dizem que tu és Elias. Esse aqui chegou perto, porque a Bíblia diz que o Filho do Homem caminharia no espírito de Elias, que o Filho do Homem seria um profeta que caminharia no poder de Elias. Esse aqui chegou muito perto, esse aqui quase acertou. Eu acredito que quem disse que Jesus era Elias acreditava que ele era o Messias, mas essa era uma outra opinião. E outros dizem que tu és Jeremias. Esse aqui também chegou muito perto, porque Jeremias, ele tem profecias muito fortes sobre o Messias. Jeremias é o cara que é o profeta chorão, que ele chora intercedendo pela nação de Israel. Então, um errou e duas pessoas chegaram muito perto. E outros dizem que tu és um dos profetas, passaram longe. Alguém achava que Jesus era só um profeta levantado por Deus e que ele iria morrer e estava tudo certo. Alguém achou que ele seria só mais um Samuel, um Natã, que ele era um profeta enviado por Deus, mas que ele não era o Messias. Você viu quantas visões sobre o mesmo Jesus distorcidas, de pessoas que estavam ouvindo a sua mensagem, pessoas que estavam caminhando com ele. Essas opiniões não foram geradas, gente, à primeira vista. As pessoas ficavam caminhando com Jesus por dias e dias e dias, e vendo milagres, sinais, maravilhas, e olha, eu acho que ele é João Batista, eu acho que ele é Jeremias. Entende? Nós estamos vivendo esse conflito de novo. Não só nas pregações de internet, mas pessoas estão tentando moldar Jesus conforme a sua própria vontade.
Existem igrejas hoje para todos os gostos. Existe igreja para quem não acredita no Espírito Santo. Existe igreja para quem interpreta a Bíblia errada e só acredita no Espírito Santo. Existe igreja que está casando gays. Esses dias atrás, uma dita pastora no Rio de Janeiro pegou 2 homens homossexuais que, dizendo ela, discipula eles, e ela ficou nua. Presta atenção, gente. Ela ficou nua e ela fez um ensaio fotográfico, ela totalmente nua, de um lado o marido ou a mulher, não sei, do outro lado o marido e a mulher, não sei, 2 gays e a pastora no meio, e dizendo assim: Deus é amor, vamos amar a todos, Deus não despreza ninguém. E ela participou do ensaio fotográfico daqueles 2 queridos que nós realmente devemos amar, fez o casamento deles e ainda pegou a palavra de Deus para sustentar a fé dela e disse: Deus é amor, não julguem para que vocês não sejam julgados. Sabe o que é isso? É uma distorção do conhecimento de Deus, é uma distorção do que é a vida eterna, é uma pessoa pegar a palavra de Deus e fundamentar aquilo que ela acredita com a palavra de Deus. Deus não está nos chamando para fazer isso. Deus está dizendo para nós deixarmos de acreditar nas coisas e acreditar naquilo que está na palavra de Deus. É o contrário. Você entende o que eu estou falando? Essa não é uma palavra de juízo sobre essas pessoas que têm dificuldades. Eu tenho amigos chegados, que se aconselham comigo, pessoas que lutam com esses tipos de tentações, mas você observa a diferença dentro deles. Não existe uma conformação com o pecado, não existe uma conformação com o desejo, existe um desejo de glorificar a Deus, ainda que as tentações venham. Você entende o que eu estou falando? Mas, gente, nós estamos vivendo de novo Mateus capítulo 16. Tem muita gente dizendo que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. E você, quem você diz que Jesus é? Versículo 15 ele diz: E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E depois de um silêncio, Simão Pedro responde: Tu és o Cristo e tu és o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu de uma forma ousada, porque ele não apenas disse que tu és o Cristo, tu és o Messias, porque uma coisa era afirmar que alguém era o Cristo, isso estava ok, dizer que ele era descendente de Davi e que ele realmente era ungido de Deus, o Cristo, para governar as nações, tudo bem. Outra coisa é afirmar que essa pessoa nasceu do próprio Deus. Isso aqui era um problema muito grande. Afirmar isso era muito mais profundo do que só dizer: nós acreditamos que tu és o Messias. Mas Pedro identificou não apenas a missão de Jesus, mas a identidade de Jesus. Isso aqui é um mergulho profundo no oceano. E respondeu Jesus: Bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. Sabe o que Jesus está dizendo? Isso que você viu não pode ser revelado através da opinião das pessoas. Ninguém de carne ou de sangue pode te mostrar isso. Nem um pastor pode te mostrar isso. Nem um evangelista pode mostrar isso. Nem um profeta pode te mostrar isso. Somente um pode te revelar tal coisa: meu Pai que está no céu. É um contato direto com Deus, é uma intimidade com Deus profunda, que vai mostrar para você a missão de Jesus e a identidade verdadeira de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Jesus disse que nós somos o corpo de Cristo. Todos nós estamos conectados ao corpo, todos nós estamos sendo irrigados pelo sangue de Jesus. Todos nós estamos ligados a Ele, somos importantes, nós podemos ter a mesma revelação daquela pessoa que você tanto admira. Alguns olham e falam: meu Deus, como é que esse cara soube isso?
Ele soube frequentando o lugar que às vezes muitos de nós não frequentamos. Como ele descobriu isso? Pesquisando nesse oceano chamado Palavra de Deus, que muitos de nós trocamos ele pelo Netflix. Você vai conhecer as séries, mas você não vai conhecer a Deus profundamente. Deus quer levantar um povo nessa cidade que não é movido pela opinião das pessoas, mas que conhece a palavra de Deus, que sabe quem Jesus é, e que se alguém fala alguma coisa que Jesus não é, você diz, isso não é verdade. Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Só se pode adorar o Deus que nós conhecemos. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus disse assim, e eu lhe digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas desse inferno que vocês estão vendo, toda idolatria, orgia, perseguição, assassinatos, nada disso poderá prevalecer contra a minha igreja. Nada. A primeira vez que Jesus menciona a palavra igreja é aqui. Por que Jesus nunca tinha falado a palavra igreja? Porque nunca ninguém tinha tido a revelação de quem ele era. As pessoas até ali, Pedro até ali, estava olhando Jesus e acreditando em Jesus e tudo bem, eu acho que sim, eu acho que realmente tu és o Messias, mas naquele dia, entenda o que eu estou falando, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Pedro caminhava com Jesus 100% homem aqui, mas nesse momento, as águas se dividiram, foi um divisor de águas, porque Pedro teve um contato com o próprio Pai. E porque ele descobriu no Espírito quem Jesus era, Jesus disse, agora a igreja pode nascer. A igreja não pode nascer sem uma revelação de quem Jesus é de verdade. A igreja não pode nascer em cima de uma heresia, a igreja não pode nascer em cima de um achismo, a igreja não pode nascer em cima de uma ideologia. Mas Pedro, porque você acabou de descobrir quem realmente eu sou, a minha igreja acabou de nascer, e ela jamais será destruída pelo inferno. Se as nossas vidas estão edificadas no conhecimento de Deus, ninguém poderá nos resistir, irmãos. Ninguém poderá nos resistir. Você está entendendo o que eu estou falando? Se a igreja nasceu em cima do conhecimento de Jesus, onde a igreja precisa permanecer? Em Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Sabe qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que nós temos seminário de todas as coisas: como namorar, como casar, como administrar o dinheiro, como crescer a igreja, como ser um líder de célula, como ser um bom marido, como ser um bom pai, como ser um bom filho, como resgatar as pessoas do mundo. Tudo isso é lindo, gente, tudo isso é maravilhoso. Mas onde estão os estudos profundos sobre a pessoa de Jesus, sobre o caráter de Jesus, sobre quem realmente Ele é? Afinal de contas, a religião que nós estamos é o cristianismo. Nós estudamos a Cristo, nós descobrimos quem Ele é, nós queremos nos parecer com Ele, e nós não apenas estamos numa cultura evangélica, cantando as canções, entendendo a cultura, falando o evangeliquez, Pai do Senhor, irmão, graça e paz. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Vamos sair da beira da praia e vamos mergulhar na presença de Deus. Quando eu conheci o Rodolfo, o Abrantes, né? Ontem a Rodolfa estava aqui, né? Igualzinho. Ele disse assim: Daniel, bicho, os crentes são doidos, cara, eles são estranhos. Ele foi salvo por irmãos da Assembleia de Deus, se você não sabe, né? Foi num culto de mistério na casa dele. E ele disse que chegou na porta da igreja, botou logo uma roupa para esconder as tatuagens, e lá na porta, o cara olhou para ele e disse assim: Pai do Senhor, vaso. O bicho, ele disse que se sentiu tão mal, porque vaso na cabeça dele é onde ele senta, né, para fazer a necessidade. Ele disse: meu Deus, eu sou tão ruim assim.
Primeiro contato que ele teve foi o quê? Com o evangeliquez. E às vezes nós somos evangélicos culturais, e às vezes nem somos convertidos de verdade. Nos emocionamos com as músicas, choramos com as canções, gostamos da mensagem, mas Jesus diz o seguinte: Ele está levando multidões e multidões na presença dEle. Ele alimenta mais de 10.000 pessoas, fazendo um grande milagre, multiplicando pão e peixe. E quando aquela multidão está lá, feliz e satisfeita, aquele monte de gente, Jesus não estava nem aí para número. Ele diz assim: é o seguinte, gente, vamos dividir os homens dos meninos. Está muito bom essa comilança, mas hoje não tem pão, hoje não tem peixe, hoje também não tem milagre. E hoje a palavra é dura. Hoje eu quero dizer para vocês que quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue não é digno de mim. Foi esvaziando, esvaziando, esvaziando. Todo mundo foi indo embora, ficaram só os discípulos, e assim, desesperado, a gente vai, a gente fica, a gente vai, a gente fica. Jesus olha para eles e diz: e vocês? Não vão dar mão não? Pode ir. Igual a piada lá do Whindersson Nunes, né? Vai, aquele memezinho, né? Para onde eu irei, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Chega uma hora que não dá mais para ir para onde todo mundo está indo. Não é porque todo mundo foi que aquilo é certo, não é porque a multidão inteira se deslocou para aquele caminho que aquilo é certo. Jesus, entre ficar com a opinião de 9.000 pessoas, eu fico com a Tua opinião. Porque olha o que os discípulos disseram: as palavras de vida eterna estão em Ti. Eu descobri, não dá mais para viver sem Você, Jesus. Você viu que quando acabou o milagre, você viu que quando acabou palavras de conhecimento, você viu que quando acabou pão, você viu que quando acabou o entretenimento, as pessoas foram embora e os fiéis ficaram por causa da palavra. É a palavra que te faz conhecer a Deus, é a palavra que te faz permanecer. Provavelmente esse sentimento de decepção com igrejas, provavelmente esse sentimento de angústia e de está faltando algo na minha vida, é falta do pão da vida dentro de ti, é falta de palavra. Esses dias saiu um vídeo na internet que eu achei fantástico. Várias pessoas compartilharam esse vídeo do John Bevere junto com outro cara do Instituto da Bíblia, né? E eles fizeram uma pesquisa que uma pessoa que lê a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana e que investe tempo lendo a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana, mas meditando, que mais de 70% das pessoas que participaram da pesquisa e fizeram isso, o sentimento de ansiedade foi embora, o sentimento de insatisfação pessoal foi embora, aquele sentimento de que a vida não tinha mais sentido foi embora, aquela alegria de viver voltou, aquele desejo de ficar aqui na terra e fazer muitas coisas, de estar com a família, tudo isso foi renovado pelo simples fato de ler a palavra de Deus e meditar nas Escrituras. Gente, isso aqui não é mentira não, isso aqui é pesquisa científica. O que eu estou falando é que nós, como igreja, podemos ter os eventos, podemos ter as conferências, podemos pintar nossa parede de preto, colocar um telão de LED, aleluia, eu que sou músico, gosto disso pra caramba, mas se nós não tivermos a palavra, não seremos igreja. Se nós não tivermos a Bíblia e o conhecimento da Bíblia como fundamento, não seremos igreja. Gente, eu não estou falando de falar da Bíblia, eu estou falando de conhecer o assunto que nós estamos falando. São duas coisas diferentes. Deixa eu te mostrar um texto que está mexendo demais comigo esses dias. Abra sua Bíblia em Êxodo.
Êxodo 32. Êxodo 32. E eu já estou começando a falar assim: senhores passageiros, estamos perto do pouso. Daqui a pouco a gente está lá. Normalmente os pregadores acabam mentindo quando fala isso, né? Passa lá do tempo. Vamos lá, olha para mim aqui antes de a gente ler. Vamos lembrar de algumas coisas. Vamos ver qual é o contexto aqui desse negócio. O povo estava 400 anos aonde? Presos no deserto, trabalhando como escravos. Quando o faraó descobriu que eles queriam ir embora, o faraó começou a bater neles, espancar eles e aumentar o trabalho. Deus faz grandes milagres, manda as pragas. Até a 10ª praga, quando o filho do faraó morre. Eles são literalmente liberados, e quando eles chegam na beira do mar, está o exército inteiro do faraó atrás deles, para matá-los. Deus faz um milagre, abre o mar, eles passam, começam a cantar, começam a celebrar, e Deus diz assim: Moisés, eu chamei vocês aqui, e vocês podem chegar em Canaã em 4 dias, mas eu preciso aprontar vocês para chegar em Canaã, porque Canaã é uma terra de outros deuses. Se você achava, Moisés, que o Egito era complicado, Canaã é pior, porque no Egito o Nilo é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, uma vaca é Deus, um rato pode ser Deus, qualquer coisa pode ser Deus. Você está entendendo? E dessa cultura que Deus estava arrancando o povo de Israel, de uma cultura de idolatria. E no outro lugar que eles iriam, as pessoas estavam pior o negócio. As pessoas adoravam Moloque, sacrificavam seus filhos a Moloque. Era um deus gigante com a palma das mãos em brasa. Imagina, gente, você pegar um nenenzinho e colocar nas mãos desse Deus e matar ele, achando que você está adorando um Deus. Então Deus estava tirando eles da idolatria do Egito, e o lugar da promessa era um lugar pior do que o Egito em relação à idolatria. Então Deus falou assim: Moisés, eu preciso de tempo. Vocês vão tabernacular comigo nesse deserto, a minha nuvem vai guiando vocês, e nesse processo de caminhada, desmonta e monta o tabernáculo, desmonta e monta o tabernáculo, nesse processo de relacionar uns com os outros, nesse processo que eu vou fazendo milagres, eu vou me revelando, meu povo vai me conhecendo, porque quando eles chegarem lá, em Canaã, eles vão descobrir quem eu sou. Você lembra qual foi o nome que Deus disse para Moisés? Eu sou o Deus dos teus antepassados, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Beleza, mas ninguém disse o seu nome. Qual é o seu nome? Ele disse: eu sou. No original isso significa eu serei o que serei, mais ou menos isso. Basicamente o que Deus estava dizendo é: eu serei as pragas que vão vir para libertar vocês, eu serei o anjo da morte que vai matar o inimigo, eu serei o milagre do mar se abrindo, eu serei a nuvem cobrindo vocês, eu serei a chama guardando vocês, eu serei o maná caindo do céu, eu serei a rocha que vai dar água para vocês, eu serei todas essas coisas. Caminha comigo. Não dá para dizer que eu sou, mas você tem que olhar para frente, porque você vai descobrindo várias e várias coisas. Você está comigo aqui? E Moisés fala para o povo: gente, Deus quer falar com a gente. Vocês querem ir? O povo olha para a montanha e fala: não, tá louco? Fumaça, raio, trovão. Vai tu, Moisés, vai lá, meu irmão, né? Tinha um amigo meu paraense muito engraçado, que ele falava assim: vamos lá, só tu, né? Quando o negócio era difícil, vamos pegar um negócio, ele vai, vamos lá, só tu.
mais ou menos disso, né? Vamos lá, gente, Deus está chamando a gente, Deus quer falar com a gente, vamos lá, vamos lá, só tu, Moisés. E ele disse: fiquem aqui, eu não sei quanto tempo isso vai durar, mas Deus quer falar comigo. Ele sobe para a montanha, ele está recebendo a revelação de Deus, as leis de Deus, os mandamentos. Era um povo, gente, com mentalidade de escravo, era um povo que não sabia ler, era um povo que não sabia escrever, era um povo que resolvia os seus problemas na facada, na peixeira, no tiro, entendeu? Era um povo que não sabia como se higienizar. A gente volta milhares de anos atrás e imagina como é isso. Você imagina que na época de Paulo, eu estava assistindo um documentário sobre a história da igreja, e na época de Paulo, era, meu Deus do céu, eu não acredito como podia ser aquilo. Tinha um lugar lá em Roma, onde tinha saneamento básico, não era na cidade toda. E sabe o que é que tinha lá? Tinha um lugar onde o pessoal fazia as necessidades em grupo. O pessoal se sentava num banco gigante, ia lá, todo mundo conversando uns com os outros, lendo um jornal, e o rio ia levando, né, os negócios. Você imagina, gente, era o hobby da galera, era ir para lá, tá na hora de, né, fazer aquele negócio. Sentava e ficava conversando. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, poxa, tu vai na paz, né? Como é que tá aí? Tudo bem, e os meninos, tá na paz, tudo bom, maravilhoso. Eu ficava assim, meu Deus, cara, só na casa dos ricaços é que tinha uma coisa parecida com uma descarga. Você imagina. Agora você volta milhares de anos atrás e você vê um povo que não sabe de todas essas coisas. As leis de Deus tinham a ver com educação, pedagogia, alimentação, tinha a ver com cultura, tinha a ver com tudo isso. Só que observe, a lei não era tudo. Deus se revela de forma progressiva. A lei vem para um povo bruto, e de repente Deus vai moldando eles, se revelando a eles, até a chegada de Jesus, que é a expressão exata de quem Deus realmente é. Vamos ler o que está acontecendo? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer, juntou-se ao redor de Arão e disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse homem Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Respondeu Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam até mim. E todo o povo tirou seus brincos de ouro e levaram até Arão. Ele os recebeu e os fundiu e transformou tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Gente, tem coisa que fica meio escondida na Bíblia, né? Por que Arão sabia fazer ídolos de uma maneira tão especial? Ele tinha até uma ferramenta apropriada para fazer imagens. Já parou para imaginar que esse cara podia trabalhar com isso no Egito? Parou para imaginar que o faraó queria uma imagem, alguma coisa assim, ele falava assim: vai lá na casa de Arão que ele é top. Porque um cara que de repente faz um bezerro de ouro, de um monte de brinco, ainda tem uma ferramenta própria, talvez é aquele que quer se relacionar com Deus usando as ferramentas do tempo do mundão, né? Não dá não, gente, vai dar errado. E aí ele diz assim: eis aqui o seu Deus, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha só, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte ofereceram holocaustos, sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, beber, e levantou-se também para se entregar à farra. Arerê, love com você. Virou carnaval. Foi horrível essa, né? Antiga, né? Ninguém canta mais isso. É aquela agora: maquiagem ok, não sei o que ok. Hoje ele te paga todo mal que ele... Essa aí, né? Essa aí as mulheradas riam, é essa mesmo. Gente, nem tudo que parece adoração é adoração.
Nesse culto aqui teve oferta? Vamos lá, gente, vocês estão aí? Teve oferta. Nesse culto aqui teve adoração? Sim, eles cantaram. Nesse culto aqui teve oferta de sacrifício também. Nesse culto aqui teve comunhão entre os irmãos? Nesse culto aqui chamaram o nome de Deus? Chamaram. Arão colocou o nome do bezerro de Elohim, que é um dos nomes de Deus, é o Senhor que os livra, o Senhor que os salva. Gente, Arão fez isso bem intencionado, sim ou não? Gente, ele estava do lado de Moisés dizendo: deixa o meu povo ir para me adorar. De novo, deixa o meu povo ir para me adorar. Ele olhou e falou: o povo quer, eu sei fazer o ídolo, vamos adorar. Fomos libertos para isso. Estamos cumprindo a vontade de Deus. Vamos lá, gente, traz sacrifício, traz ouro, vamos fazer um altar. Ele edificou um altar na frente do bezerro, chamou o bezerro do Senhor. Ele tentou ser o melhor possível. Versículo 7 diz: então o Senhor disse a Moisés: desça depressa, porque o Senhor, o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo de forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram sacrifícios a ele e disseram: eis aqui, ó Israel, os seus deuses que tiraram do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é louco, é obstinado. Deixe-me agora que minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de ti, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, dizendo: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com essa intenção maligna que Deus os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, ó Senhor, tem piedade e não tragas este mal sobre o seu povo. Gente, tem dois tipos de sacerdote. Tem um tipo de sacerdote que ele interage mais com o povo do que com Deus, e aí ele dá o que o povo quer. Se o povo quer entretenimento, ele dá entretenimento. Se o povo quer aquilo, ele dá aquilo. E tem outro tipo de sacerdote que, ao invés de se relacionar com a vontade do povo, está se relacionando com a vontade de Deus. E esse cara tem um verdadeiro coração pela igreja, e ele intercede, ele diz assim: Deus, não toca a sua igreja com ira, toca a sua igreja com graça, tem misericórdia. Sabe qual foi a desculpa de Arão? A desculpa de Arão foi: Moisés, tu sabe que esse povo é louco, tu sabe que se eu não tivesse dado a eles um ídolo, eu estaria morto agora, eu fiz isso por medo. Deus está dizendo a você: não faça o que o povo quer, faça o que Deus quer. Seja um sacerdote que se move pela vontade de Deus, e não pelas coisas que você acha que vai agradar as pessoas. Gente, isso é uma coisa muito fina, sabe? A gente promove escolas há 10 anos, esse ano a escola vai fazer 10 anos. E a gente sabe que às vezes se a gente trouxer tal pessoa vai agradar mais, ou se a gente falar sobre tal coisa vai agradar mais, e é algo tão difícil, porque, gente, mas nós precisamos realmente tomar muito cuidado. Nossa geração não precisa mais de entretenimento, nós precisamos de homens e mulheres de Deus falando a palavra de Deus. Sabe? E sucedeu que o Senhor se arrependeu do mal que ameaçara trazer sobre o povo. E Moisés desceu do monte, levando nas suas mãos as tábuas da aliança. Estavam escritas dos ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. E quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no meio do acampamento. Gente, parecia até avivamento. O povo estava celebrando: ah, maravilha, é o Deus que nos livrou, é o bezerrão, é isso aí. Por isso que eu fico mal quando falo assim: onde é o almoço? No boi de ouro.
Eu entro lá até assim, né? Eu sou sócio, cliente VIP do Boi de Ouro. Quando Moisés se aproximou do acampamento, viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, e quebrou. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, olha o que Moisés fez: espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. Você imagina um cabo irado? Eles vão beber esse ouro agora, seus miseráveis. E diz que Moisés era o homem mais manso que pisou na face da terra. Gente, mansidão não significa ser um cara pacificador o tempo inteiro. Mansidão significa amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Você sabe que quando Moisés fez isso, essa grosseria, hoje o povo dizia logo assim: vou sair dessa igreja, esse pastor é doido. Você sabe que quando Moisés fez isso, Deus não tirou nada dele. Deus disse: Moisés, é isso mesmo, eu queria era matar, tu só fez eles beberem o negócio. Você está alinhado comigo, Moisés. Mas lá na frente, Deus não quer se mostrar irado para o povo. Lá na frente, Moisés está cansado, estressado, e o povo: eu quero água, nós queremos água, nós queremos água. Ele vai até Deus, e Deus diz assim: Moisés, mostra a minha graça para eles, toca na rocha, vai sair água, vai dar tudo certo. Moisés se ira: bah, vocês são um povo louco, está aí a água de vocês, morram de beber água. Nesse dia, Deus chama Moisés e fala assim: vem cá, não vai dar para tu entrar na terra. Hoje eu não queria me mostrar irado, hoje eu gostaria de me mostrar gracioso. Teu trabalho, Moisés, é estar alinhado com o meu coração e me representar os meus sentimentos verdadeiros em relação ao povo. Dá uma olhadinha depois na Bíblia, você vai entender por que foi que Moisés não entrou na terra prometida. Foi por causa disso. Na verdade, por causa de duas coisas. Porque Moisés representava a geração de Moisés, e Deus disse que aquela geração não entraria na terra prometida. Mas por causa dessas duas coisas, a minha pergunta é: você está representando os sentimentos de Deus de forma correta para as pessoas? Quando Deus se mostra irado, você está irado. Quando Deus se mostra satisfeito, você está satisfeito. Quando Deus se mostra gracioso, você está se mostrando gracioso? Vamos lá. O que eu quero dizer com isso tudo, gente? O povo tinha gratidão no coração? Tinha. O povo tinha generosidade? Tinha. O povo estava disposto a adorar a Deus? Estava. O povo estava feliz por todos os milagres que Deus tinha feito? Estava. O povo tinha a palavra de Deus já? Tinha ou não tinha, gente? As tábuas da lei chegaram a ser lidas por eles? Não. Sabe o que eu estou concluindo aqui? Sem a palavra de Deus, nós não conheceremos a Deus. E sem conhecer a Deus, mesmo bem intencionados, mesmo bem motivados e desejosos de agradar a Deus, poderemos construir um bezerro de ouro ao invés de adorarmos a Deus genuinamente. Você está entendendo qual é o perigo de não saber a vontade de Deus através da palavra? Você está entendendo qual é o problema de não entender a Bíblia? Nós podemos, gente, estar vivendo um cristianismo errado. Nós podemos estar adorando um bezerro de ouro, achamos que estamos adorando a Deus. Nós podemos estar vivendo um estilo de vida achando que estamos agradando a Deus e na verdade estamos sendo idólatras. Sabe por quê?
Porque o que Deus quer, irmãos, não é só a sua vontade de ofertar, não é só a sua vontade de ter comunhão com as pessoas, não é só a sua gratidão. Irmãos, Deus quer tudo isso, mas antes disso, Deus quer que você o conheça, que você saiba qual é a vontade de Deus. Você sabe por que foi que Moisés foi um excelente intercessor naquele momento? Porque apesar de Deus falar assim: Moisés, vamos fazer um novo negócio, eu desfaço o meu negócio com Abraão, eu começo a partir de ti, de novo, e eu mato todo mundo. Gente, olha o problema que Moisés iria se livrar. Gente, esse povo só deu trabalho para Moisés. Ele ia falar: Deus, está top, vamos eu e tu, né? Vamos lá só tu, voltando de novo, né? Vamos eu e tu, eu pego minha família lá em Midian, a gente começa tudo de novo. Eu não vou ter que ensinar esse povo, aconselhar esse povo, discipular esse povo. Ô povo difícil. Gente, ninguém queria o povo. Moisés falava: o povo é teu. Deus falava: não, o povo é teu. Não, Jesus, o povo é teu. Não é teu. Ninguém queria o povo, gente. Ô povo difícil. Por que Moisés disse não? Porque ele entendia a promessa de Deus e a vontade de Deus. Senhor, não te esqueças do que tu disseste a Abraão, a Isaac e a Jacó. Lembra das suas promessas. Eu sei que essa é a tua vontade. Manda um beijinho para Deus. Te amo, né, Jesus? Fica de boa aí. Para encerrar, abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 24. Na verdade, vai do 19. Você vai ver uma conversa de Jesus com a mulher samaritana falando sobre adoração. Olha só. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, esta é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão, não neste monte, mas nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram a um Deus que não conhecem. Nós adoramos a um Deus que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aquela mulher estava querendo saber que música eu canto, que igreja eu frequento, o que eu faço para adorar a Deus corretamente. Jesus disse para ela: querida, antes de eu te ensinar sobre adoração, deixa eu te falar qual é o fundamento da adoração. Você tem adorado a um Deus que você não conhece, e não dá para adorar a Deus verdadeiramente sem conhecer a Deus. Nós adoramos a Deus verdadeiramente, sabe por quê? Porque há muitos anos atrás, Moisés estava no meio do deserto, Deus se irou, e nós fizemos um bezerro de ouro, e essa não era a vontade de Deus. Nós temos uma história com Deus, nós conhecemos o que Deus quer. Nós, os judeus, sabemos a vontade de Deus, por isso adoramos de maneira correta. O que Jesus está dizendo? Sem conhecer, não existe adoração verdadeira. Sem conhecer, não existe adoração verdadeira. Quando você lê isso, esse termo conhecer, no original significa iada. E o que é o iada? É a mesma palavra usada lá atrás. Então, Adão iada com Eva e geraram filhos. E fulano iada com ciclana e gerou filhos. Era um termo usado para intimidade sexual. O que Jesus estava dizendo é: se você não tem uma iada, uma intimidade profunda com esse Deus, você não consegue adorar Ele. Você precisa conhecer o coração dEle, você precisa entender os sentimentos dEle. Onde que está isso, gente? Não é no iPad não, na palavra. Aqui estão as coisas que Deus realmente pensa.
as coisas que ele concorda, as coisas que ele discorda, está tudo aqui. Você sabe qual era o problema dos samaritanos com os judeus? A Bíblia diz que os samaritanos e os judeus não se dão bem. Você sabe por quê? Por causa da interpretação bíblica. Os samaritanos são uma parte do povo judeu. Os judeus até excluem eles da família. Sabe por quê? Por causa da interpretação bíblica. Como assim? Os samaritanos acreditam que ali perto de Samaria, e esse monte que essa mulher está se referindo, é onde realmente se deve adorar. Eles não acreditam que Jerusalém era o lugar onde o Messias viria, e a partir dali ele estaria reinando. Porque na época dessa divisão das tribos, dessa loucura toda, eles meio que se desviaram da vontade de Deus e falaram assim: não, é aqui que Deus vai reinar, é nesse lugar, é nesse monte. Eles se recusavam a ir para Jerusalém, prestar cultos. Então eles distorceram o que Deus disse a Moisés, e eles fizeram a sua própria interpretação da Bíblia. E por isso Jesus estava dizendo: vocês não conhecem a Deus, e vocês não sabem adorar, porque não conhecem a Deus. Vocês interpretaram as Escrituras de forma errada. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Você está vendo o perigo disso? Irmãos, eu amo a presença de Deus. Eu amo quando a glória de Deus vem. Eu amo quando nós estávamos adorando. Quantos aqui sentiram a presença de Deus? Irmãos, já tem alguns anos que Deus tem me falado: não desça para impor as mãos nas pessoas. Não provoque no final dos cultos determinados moveres. Daniel, ensina a minha igreja. Ensina a minha igreja. Gente, parece que não combina com músico, adorador, ensinar a palavra, né? Parece que a gente distancia as coisas. Irmãos, no nome de Jesus, volte a sua vida para a palavra de Deus. No nome de Jesus. Se tem uma mensagem que eu preciso pregar nesses dias em Belém, e que vale a pena deixar meus meninos, minha esposa, e sentir essa saudade que está grande no meu coração aqui para pregar, é essa palavra. E eu quero te dar 3 dicas práticas. 3 dicas práticas de como você conhecer verdadeiramente as Escrituras. A primeira é muito chata. Irmão, tenha uma rotina de ler uma boa teologia sistemática. É um livro grosso, caro, mas se você abrir sobre o que é a graça de Deus, não vai ter a opinião do A, B ou C famoso falando lá, mas vão ter comentários que vieram lá dos apóstolos de Jesus, temas que já passaram pelos concílios, heresias que já foram rejeitadas, e você vai ler aquilo e você vai dizer: então é isso que eu preciso acreditar. Separe por temas. Se você quer descobrir sobre a graça de Deus, se você quer descobrir sobre salvação, se você quer descobrir sobre a volta de Jesus, tenha isso. É fácil de entender. Segunda dica muito prática: aprenda a pesquisar o contexto histórico de cada passagem que você está lendo. Irmãos, não parece espiritual, porque a gente gosta de ler a Bíblia assim: fala comigo, Jesus. Oh glória, era isso que eu estava precisando, Senhor. Irmãos, Deus pode até usar a Bíblia dessa forma, se você for uma criança. Mas nós precisamos entender: peraí, Paulo está escrevendo para os filipenses. Deixa eu entender um pouquinho como é que era a igreja de Filipe. Vai lá, gente, mergulha na cultura, entende por que Paulo estava falando aquelas coisas. Ele citou alguns nomes ali, dá um Google, pesquisa os nomes, entende
Porque a Bíblia, entenda, Paulo não escreveu a Bíblia para nós. Ele escreveu a Bíblia para aquele tempo, para aquela época, para aquele povo, e ele não imaginou que 2000 anos depois nós estaríamos lendo essas coisas. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, é como alguém receber uma ligação em casa. Passa um recado para sua esposa, por favor. Sim, é assim, 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 assim. Homens são horríveis, né? A mulher que ligou para minha esposa deu um monte de detalhe. Se eu for dar o recado amor, fulano disse para tu ligar para ela. Tu não tem paciência de passar os detalhes, não dá. Não dá. E às vezes a nossa interpretação bíblica é assim. A gente não tem a paciência de entender por que foi que ele disse aquilo para aquele povo. Você entende o que eu estou falando? Terceira coisa, gente, busque a opinião de pessoas que sabem do que estão falando. Quer seguir uma pessoa legal? Segue um cara chamado Augusto Nicodemos. É um senhorzinho lá de Recife, presbiteriano. Toda semana ele coloca vídeos no YouTube sobre livros inteiros da palavra de Deus, que ele vai dizendo exatamente o que é e o que não é. Não parece espiritual, mas eu vou falar uma coisa para você: vai revolucionar o seu iada com Deus, vai revolucionar a sua intimidade com Deus. De verdade, vai valer muito mais do que eu te chamar aqui e te liberar uma palavra profética. Vai valer muito mais do que eu vir aqui te dar um abraço, você sentir a presença de Deus e você cair. De verdade. As coisas que nos emocionam nem sempre, irmãos, são as coisas que nós devemos buscar. O que Moisés estava ouvindo do alto da montanha era um rugido de guerra, era um povo feliz, era um povo maravilhado, era um povo que estava celebrando, era um povo que estava gritando alto as suas canções, mas era para um Deus falso. Sem palavra, poderemos adorar o Deus errado. Gente, é só observar. Você vai ver pessoas usando o evangelho para adorarem a si mesmo, adorarem suas necessidades. Você entende o que eu estou falando, gente? Vamos ficar de pé nos nossos lugares. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou se você é uma pessoa que migrou como eu para uma Bíblia digital, segura ela na sua mão agora. Você está usando a sua Bíblia no celular, coloca o celular em modo avião, para não vir aquela seta do inimigo via zap agora. Vamos lá, levanta no seu lugar e segura a palavra de Deus. Feche os seus olhos onde você está. O livro que você está segurando tem litros e litros de sangue de pessoas que deram suas vidas para que a gente pudesse ler o que nós estamos lendo. A história de Jesus está escrita aqui, e ele morreu. Todos os discípulos de Jesus morreram como mártires. Pessoas arriscaram as suas vidas para entregar essas cartas que nós temos nas nossas mãos hoje. Pessoas foram queimadas na fogueira porque discordaram da Igreja Católica no tempo da Inquisição, para que nós pudéssemos ter hoje acesso a isso através da Reforma Protestante de 500 anos atrás. O próprio Deus, através do seu Espírito, durante milhares de anos, protegeu as Escrituras de forma sobrenatural. E eu volto ao primeiro versículo que eu li. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nós tivéssemos a vida eterna. E a vida eterna é essa: conhecer a Deus e ao seu Filho.
E eu conheço a Deus e a seu Filho através disso que eu estou segurando nas minhas mãos. Se eu não invisto tempo lendo as Escrituras, se eu não invisto tempo conhecendo o que está aqui, eu estou desvalorizando a obra da cruz. Se eu não invisto tempo lendo as Escrituras e entendendo exatamente o que Deus quer que eu faça com isso, eu estou dizendo: Jesus, não valeu a pena o teu sacrifício. Irmãos, estar a sós com Deus é muito mais profundo do que ser tocado por Deus e receber um abraço para que você possa ficar bem durante a semana. Quando você se tranca no seu quarto com a Bíblia, você está dizendo: eu entendi, Senhor, o que você fez na cruz. Você me deu a vida eterna e ela está agora na palma das minhas mãos. O conhecimento que eu preciso está na palma das minhas mãos. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu oro para que você restaure no interior dos meus irmãos um profundo desejo de conhecer o Senhor. Senhor, muitas vezes nós queremos conhecer o Senhor através do recado de alguém. Nós queremos conhecer o Senhor através da pregação de alguém. Afinal de contas, parece que aquela pessoa sabe mais do que eu. Senhor, eu sei que você usa os mestres, eu sei que você usa os profetas, eu sei que você usa os apóstolos, eu sei que você usa todos esses homens e mulheres para a edificação do seu corpo, mas nem carne ou sangue poderá nos revelar aquilo que Pedro viu. Por isso eu te peço, se Pedro teve um contato direto com o Senhor, eu estou dizendo: eu quero isso. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar, Senhor, eu quero te amar. Eu quero achar um tempo na minha rotina onde a sua palavra será a minha prioridade. Senhor, eu vou avisar as minha esposa, eu vou avisar os meus filhos. Eu estou orando agora. Senhor, eu vou acordar mais cedo se preciso for, mas eu vou investir tempo. Senhor, eu vou encontrar bons livros e eu vou descobrir o que exatamente o Senhor pensa e sente, porque você morreu não apenas para me levar para o céu, mas a vida eterna é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Eu oro também por aqueles que estão cansados, por aqueles que acham que o Evangelho é essa vida rotineira e que é só essa igreja aqui, é só essas quatro paredes. Senhor, eu te peço, abra os nossos olhos para ver, Deus, que existe um oceano profundo, onde nós podemos mergulhar. Levante suas mãos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Olha para mim um pouquinho. Esses dias um amigo meu me fez pensar muito. Ele postou na internet mais ou menos assim: o que eu diria para mim mesmo se eu pudesse voltar no tempo e ter um encontro com o meu eu de 20 anos atrás. E eu fiquei pensando nisso, isso martelou na minha cabeça. E hoje, se eu pudesse voltar na sala de aula daquele garoto chamado Daniel, lá no interior do Maranhão, quando ele tinha 18 anos de idade, e no dia que fizeram uma entrevista e uma palestra sobre vocação, para a gente escolher que universidade nós iríamos entrar, que nesse dia Deus disse assim: a tua vocação é viver para mim.
eu voltaria naquele dia, eu pegaria aquele carro, sabe, do filme De Volta para o Futuro, e eu ia dizer assim: Daniel, eu sou o Daniel mais velho, deixa eu te dar alguns conselhos. Ame a palavra de Deus, estude ela, leia esse livro, leia também esse livro. Eu vou te falar uma coisa: você vai conhecer um monte de menina bonita, mas espera, não entre em nenhum relacionamento. Vai vir uma maranhensezinha braba, meu amigo, mas vai valer a pena. Vai pegar alguns impom na vida, mas não fica te entregando a sentimentos, não vai valer a pena. Outra coisa, Daniel, homens são usados por Deus, mas eles erram. Ame a palavra de Deus. Eu diria isso a mim mesmo. Eu falaria assim: não perca tempo, aproveite as oportunidades que você tem, faça um bom instituto teológico, aprenda inglês, e por favor, enquanto você é jovem, aprenda a gostar da academia e fazer dieta, meu amigo, porque perto dos 40 vai ser difícil para você. Jovens e adolescentes que estão me vendo aqui, esse é o tempo de você se levantar para o grande avivamento do conhecimento de Deus. Não existe idade para se tornar maduro na fé, não existe idade para se tornar cheio do conhecimento de Deus. Paulo disse a Timóteo: não deixa ninguém te desprezar. Tu és jovenzinho, mas a tua avó e a tua mãe têm te ensinado a palavra, e esses anos que você caminhou comigo, a palavra de Deus está dentro de você. Vai lá, deixa eu te enviar, quebra a mentira que existe naquela igreja. Pais que estão aqui, você sabe como Jesus foi criado? Jesus foi criado com Deus dizendo assim: pai adotivo de Jesus, vem aqui. Essa geração aí, vai ser toda morta. Pega Jesus, esconde ele, vai para o Egito. E o anjo voltou e falou assim: vem cá, pai adotivo de Jesus, vem cá, José, pode voltar para Belém, porque o perigo já passou. O que eu quero falar com isso? Jesus foi criado pela palavra de Deus. Seus filhos serão os homens e as mulheres de Deus que a geração deles precisa, se você instruí-los de acordo com a palavra. O maior bem que você pode dar para os seus filhos, número 1, amar a Deus. Deixe os seus filhos te ver lendo a Bíblia, chame eles durante a noite, leia a palavra de Deus, adore a Deus. Irmãos, eu tenho vivido dias incríveis na minha jornada com Deus. Sabe aonde? Uma coisa que eu sempre achei que era uma chatice: no culto doméstico. Eu canto, a minha esposa ora, a cuidadora da minha filha lê a Bíblia. As crianças que estão agitadas, quando a gente começa a cantar, elas entendem que a presença de Deus está ali. Meus filhos me pedem por esses momentos. É onde eu oro pela minha esposa, é onde ela ora por mim, e a nossa casa está sendo edificada nesse lugar. Pai, esse é o teu chamado. Mãe, esse é o teu chamado. Você está entendendo o que eu estou falando? Crie uma rotina onde a palavra de Deus é isso aqui que nós pregamos hoje. Eu tenho tido um grande privilégio de caminhar com um homem de Deus chamado Abe Uber. É um cara que debaixo da liderança dele tem mais de 100 mil pessoas. E um dia eu vi o pastor Abe chegar de uma viagem internacional. Ele passou 15 dias fora, então ele tinha que pregar em todos os cultos. Irmãos, foram 4 cultos que ele pregou, e 2 treinamentos de líderes no domingo. Ele pregou 6 vezes. E a pastora disse assim: Daniel, vamos almoçar lá em casa? E eu fui, que eu moro em Florianópolis e pastorei em São Paulo,
muita loucura, né? E quando ele chegou lá, ele disse assim: Daniel, vamos almoçar? Você pode pegar o violão para a gente fazer um culto doméstico? Eu falei: o quê? Não falei para ele, né? Eu falei: meu Deus, o pastor Eibe é meio doido. Ele pregou 6 vezes. E de sobremesa a gente vai fazer um culto doméstico. Aí eu fui pegar o violão, falei: meu Deus, cara, que doideira, né? Parece assim um... Eu falei: pastor, você não está cansado não, você vai fazer esse culto agora mesmo? Ele disse assim: meu filho, eu passei 15 dias sem fazer o culto doméstico com meu filho adolescente. Antes de eu ser exemplo para aquelas milhares de pessoas que estão ouvindo a minha pregação, eu preciso ser exemplo para ele. Eu preciso dar continuidade àquilo que eu falei que ele tinha que ler. E sabe por que eu faço isso? Porque no culto doméstico eu estou colocando as pessoas que eu mais amo na minha vida juntas, diante da presença de Deus. Então, Daniel, tem a ver com disciplina, mas tem muito mais a ver com uma visão para o futuro. Irmãos, depois daquele dia, eu podia estar cansado do jeito que fosse, meu corpo estava pedindo para eu me sentar na minha poltrona e ver uma série, mas eu junto minha família e falo assim: por 10 minutos, vamos adorar a Deus juntos, vamos ler uma porção das Escrituras, voltemos ao Evangelho, irmãos, voltemos à palavra de Deus, vamos continuar chorando, gritando, rugindo, segurando nas asas dos anjos e voando, não tem problema nenhum com isso, mas isso não pode substituir a palavra de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um dia maravilhoso, em nome de Jesus.